Irmãos, sem mais delongas, abram suas Bíblias em Marcos capítulo 14, verso 53. Marcos 14. Verso de número 53. O título do meu sermão é Crescendo no Conhecimento. Marcos capítulo 14, verso de número 53. Diz assim a palavra de Deus: Então levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os líderes religiosos e os escribas. E Pedro o seguiu de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, e ficou sentado com os guardas, aquecendo-se perto do fogo. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontravam coisa alguma, porque muitos depunham falsamente contra ele, mas os testemunhos eram divergentes. Por fim, alguns que depunham falsamente contra ele levantaram-se e falaram: Nós o ouvimos dizer: Eu destruirei esse santuário construído por mãos humanas, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles concordava. Então, o sumo sacerdote levantou-se no meio de todos e perguntou a Jesus: Não respondes coisa alguma de que ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, permaneceu calado e nada respondeu. E o sumo sacerdote voltou a interrogá-lo, perguntando-lhe: Tu és o Cristo, filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Para que precisamos ainda de testemunhas? Acabais de ouvir a blasfêmia. Que vos parece? E todos condenaram como réu digno de morte. E alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, e dar-lhe socos, e dizer: Profetiza! E dando-lhe bofetadas, os guardas o levaram. Pedro estava na parte de baixo do pátio. Então chegou uma das criadas do sumo sacerdote. Quando ela viu Pedro, que ali se aquecia, fixou nele o olhar e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não sei, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. Quando a criada ouviu, começou de novo a dizer aos que estavam ali: Esse é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram novamente a Pedro: Certamente tu és um deles, pois também és galileu. Ele, porém, começou a proferir maldições e a jurar: Não conheço esse homem de quem falam. Nesse instante, o galo cantou pela segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus dissera: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. E caindo em si, começou a chorar. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te louvamos, te bendizemos por este tempo, por esta igreja que aqui se reúne, por esses irmãos que aqui estão presentes. Te louvamos pela tua palavra, pela iluminação dela. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos que ilumine as nossas mentes e incendeie os nossos corações, Senhor. Abra a nossa mente, a nossa visão para compreender aquilo que o Senhor quer falar por meio da tua palavra neste tempo. Tire as nossas distrações, acalme os nossos corações. E te peço em especial, Senhor, que não deixe que as minhas limitações, as minhas fragilidades, não atrapalhem a tua igreja de ser edificada aqui nessa manhã, Senhor. Que tu sejas glorificado em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Mantenham suas Bíblias abertas. João Calvino, o reformador de Genebra, ele diz o seguinte: o homem jamais pode ter claro conhecimento de si mesmo se primeiramente não contemplar a face do Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde a identidade do ser humano ela é firmada numa perspectiva que chamamos de secularista. O que é uma perspectiva secularista? É uma perspectiva onde não há Deus. Pensamos
psicologia, estudo da alma, das questões da alma, sem Deus. Pensamos ciência sem Deus. Pensamos política sem Deus. Este mundo empurra, principalmente no Ocidente, onde nós estamos presentes, que a visão, a lente na qual nós devemos enxergar as coisas é a visão secularista. Uma visão onde não há Deus, onde não existe Deus, onde o homem é o seu próprio Deus. E as pessoas firmam suas identidades nessa realidade. Não existe Deus, não há Deus. Esse momento do relato bíblico que nós lemos deixa claro para nós algumas coisas, e dentre essas coisas eu gostaria de destacar uma: o contraste entre Deus e os homens, o abismo que há entre a santidade de Deus e o pecado do homem. Um comentarista bíblico vai dizer que essa noite aqui, a última noite de Jesus, foi a noite do pecado. Noite onde houve manifestações claras de um mundo sem Deus, de pessoas que acreditavam num mundo sem Deus. Ao lermos esse texto, precisamos encarar Jesus como Deus. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus encarnado, o servo sofredor, o Rei crucificado que ressuscitou ao terceiro dia, a luz em meio às trevas. E é isso que o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, nos mostra. Porém, tanto os assassinos de Jesus, quanto os discípulos que fracassaram ao o abandonar, tornam claro para nós a diferença abissal que existe entre Deus e os homens, entre um Jesus sereno, obediente em amor até o fim, e a incapacidade do homem de adorar a Deus por si próprio. Conquanto Jesus é fiel, a fim de se entregar como oferta pelos nossos pecados, o homem falha no seu próprio pecado. Jesus aqui, meus irmãos, ele faz o papel de mediador. Ele media essa distância infinita entre Deus e o homem, entre um Deus santíssimo e um homem caído. Jesus é essa mediação. Ele está realizando essa obra aqui. Mas, infelizmente, nem sempre nós percebemos essas diferenças. Não reconhecemos quem é quem. Não reconhecemos Jesus e não reconhecemos a nós mesmos. Por não reconhecermos Jesus, por não conhecermos Jesus, não conhecemos a nós mesmos. E nossa visão é ofuscada pelo pecado. E aparentemente, irmãos, vivemos como se tudo estivesse bem. Não conseguimos distinguir as coisas. E citando mais uma vez João Calvino, ele diz que, uma vez que nós somos naturalmente inclinados à hipocrisia, em vez de contentar-nos com a verdade, ficamos muito satisfeitos com uma vã aparência de justiça. Aqui, na reta final do Evangelho de Marcos, nós enxergamos 3 tipos de pessoas, e eu quero falar sobre esses 3 tipos hoje com os irmãos aqui. O primeiro são os inimigos de Deus. O segundo grupo é a igreja. E o terceiro é o próprio Jesus, o próprio Deus. E a questão que eu gostaria de levantar aqui com vocês em relação a isso é: quem é você? Você se conhece de fato? Se você se conhece, por que você define saber quem é? Quais são os motivos, os crivos, os pressupostos, as regras, as cartas na mesa que você tem para dizer quem é você? Será que é porque você olha demais para dentro de si mesmo? Será que é por isso que você define saber quem é de fato? Vamos ver no decorrer dessa nossa conversa aqui, irmãos. Então, o primeiro grupo são os inimigos de Deus. Veja comigo o verso de número 53 do capítulo 14. Olha só. Então levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os líderes religiosos e os escribas.
verso 55. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontravam coisa alguma, porque muitos depunham falsamente contra ele, mas os testemunhos eram divergentes. Por fim, alguns que depunham falsamente contra ele, levantaram-se e falaram: nós ouvimos dizer, eu destruirei esse santuário construído por mãos humanas, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos humanas. E por fim, versos 63 ao 65, então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: para que precisamos ainda de testemunhas? Acabais de ouvir a blasfêmia, que vos parece? E todos condenaram como réu digno de morte. E alguns começaram a cuspir nele, cobrir-lhe o rosto, dar-lhe socos e dizer: profetiza. E dando-lhe bofetadas, os guardas o levaram. Veja, essa é a descrição do primeiro grupo. O grupo dos inimigos de Deus. Quem são os inimigos de Deus? Os inimigos de Deus são aqueles que não creem. Eles estão diante de Cristo, eles estão diante do Senhor da glória, mas eles não o reconhecem. Eles não lhe dão a glória que é devida. E aqueles que não creem são impossibilitados de adorar ao Senhor. Por não crer, não o adoram. E mesmo diante das verdades claras, mesmo diante dos fatos, eles não creem em Jesus, eles não reconheceram ao Senhor. Nós vivemos dias assim, irmãos. Veja a questão do aborto. Não adianta argumentarmos logicamente, usarmos a lógica, mostrarmos princípios morais, mostrarmos para essa sociedade que é errado, que é um assassinato, é vil, é mau, é cruel. Não adianta lidar com os fatos, as pessoas negam os fatos, elas negam a ciência, negam o que for. Por quê? Porque não estão buscando a verdade. Os homens que matam Jesus, os líderes religiosos, estes que aqui estão, eles não buscavam a verdade. Eles já tinham decidido matar Jesus muito tempo antes. Eles só não tinham encontrado a brecha para isso. Os líderes religiosos, irmãos, eles eram convictos inimigos de Cristo. Eles tinham seus próprios interesses. Eles odiavam ao Senhor. Não se importavam em mentir e tentar imputar a Jesus uma culpa que não era sua. Estes são os inimigos de Cristo. Tem os fatos diante dos seus olhos, a veracidade diante da sua visão, mas não enxerga, porque há uma lente de incredulidade diante dos seus olhos. O segundo grupo que nós temos aqui representado é a igreja, e nessa parte eu gostaria de gastar um pouquinho mais de atenção com vocês, porque diz respeito a nós. Creio que todos nós aqui, acredito. Então, por outro lado, se de um lado nós temos os líderes religiosos, os inimigos do Senhor, de outro lado nós temos Pedro, uma figura completamente emblemática da Escritura. Pedro, ele é emblemático, ele é exato em nos representar. E antes que os irmãos achem que eu estou falando mal do apóstolo Pedro, porque a maioria de nós fala mal, né, da burrice de Pedro. Meu, como Pedro era burro, cara. Diante dele, as coisas acontecendo, e ele simplesmente negava o Senhor, fazia tudo errado, via as coisas, via Jesus fazendo as coisas, mas havia uma tolice muito evidente em Pedro. Antes que os irmãos achem que eu estou somente falando disso, lembre-se de uma coisa: Pedro foi o único que ficou até o fim aqui nesse momento. Todos os outros já tinham dado área. Parecia uma torcida do Flamengo quando o São Paulo estava ganhando semana passada. Eu fiquei indignado como corintiano, eu falei: não vai embora, fica aí, senão os caras vão ganhar o jogo. Eu sou corintiano, você sabe que a fiel é demais, né, gente? É incomparável. Brincadeiras flamenguistas, por favor, não deixem o São Paulo ganhar amanhã, tá bom? E aos botafoguenses, não deixem o Palmeiras ganhar também o brasileiro. Por favor, ajudem a gente. A nossa situação está muito difícil. Sabe,
Pedro, ele não havia abandonado, ele era como um torcedor do Corinthians, ele estava ali ainda, mas cheio de pecado, com muitas dúvidas, com muitas questões dentro do seu coração. Ele é o único que se mantém ali. E Pedro estava vivendo uma luta, ele viveu uma luta dentro do seu coração, a luta interna de todo discípulo de Jesus que se escora em si mesmo, na sua própria capacidade para adorar a Deus e servi-lo como Ele é digno de ser servido. Às vezes nós fazemos uma leitura de Pedro um tanto quanto limitada e pobre em relação a essas questões. Pedro se lembrava do que ele tinha dito ao Senhor momentos antes. Ei Jesus, eu não vou te abandonar, estou contigo até o final, Senhor. E Jesus o alertando, falando, Pedro, tome cuidado, cara, você vai me negar. E Pedro, ouvindo aquilo, ele pensa, Jesus não me conhece, cara, Jesus não está ligado, Jesus não faz ideia, ele acha que eu sou igual João, Tomé, Tomé não acredita em nada, cara. Bartolomeu, quem lembra? Quem é Bartolomeu? Ninguém nem fala de Bartolomeu. Quem é Bartolomeu? Não, eu sou Pedro, cara. Pedro, rocha, algo, né? Pedro, meus irmãos, somos nós. Pedro é eu, Pedro é você, ignorando o poder que o pecado tem sobre nós. Ignorando o tamanho da nossa fragilidade sem Cristo Jesus. Olhamos para Pedro e não nos damos conta de que o colapso que ele estava vivendo, neste momento aqui, nessa guerra interna de abandono Jesus, não abandono Jesus, é o retrato nu e cru da nossa vida. É o retrato de nós que às vezes somos cheios de Deus, vamos num culto, somos alimentados na palavra, cara, Deus falou muito comigo, Deus ministrou muito no meu coração, saímos do culto, chega segunda, terça, já as coisas começam a esfriar, e a gente não entende, cara, mas domingo foi maravilhoso. Pedro é o nosso retrato. E por que Pedro falhou? Pedro falhou não porque ele foi cínico, quando ele afirmou que não abandonaria Jesus. Ele não foi cínico, eu não acredito que Pedro tinha sido hipócrita ali, mentiroso naquele momento. Eu acho que realmente Pedro acreditava que ele não abandonaria Jesus. Pedro caiu por causa do auto-engano. Pedro não se conhecia, e ele não se conhecia porque ele não conhecia Jesus de fato. Ele era um discípulo de Cristo, mas ainda faltava a ele contemplar ao Senhor como o Cristo crucificado, ressurreto e glorioso. Pedro ainda não tinha se dado conta que a obra de Cristo seria realizada por meio da cruz, irmãos. Pedro não tinha esse conhecimento ainda, ele não tinha visto, ele não tinha experimentado disso. E Pedro caiu feio. Ele sucumbe ao desprezo da empregada que chama Jesus de Nazareno, de Galileu, e as pessoas de Jerusalém, elas tinham um menosprezo por aqueles que eram de Nazaré. E aí, diante disso, Pedro segue 6 passos de queda. São 6 passos de uma queda que Pedro trilha até a descoberta de quem ele realmente era. Vejam os 6 passos de Pedro, até ele perceber quem de fato ele era e até ele encontrar com Jesus. Em primeiro lugar, Pedro era o fugitivo desobediente. No verso 50 do capítulo 14, olha só. Então todos o deixaram e fugiram, no momento em que Jesus é preso ali no Getsêmani. Aqui até nesse momento Pedro tinha dado uma fuga. Pedro tinha dado uma fugida. Pedro era um fugitivo desobediente. Jesus tinha dito para eles permanecerem, mas Pedro desobedece. Pedro não obedece a Jesus. Pedro não dá ouvidos a Jesus.
Segundo, Pedro também era o discípulo que andava de longe, que estava andando de longe. O segundo passo de queda de Pedro é que ele estava andando longe de Jesus. Mas veja, não era um longe assim, a quilômetros de distância, não. Era um longe de uma distância que não dava para dizer que ele tinha abandonado Jesus. Tipo, não, eu tô com Jesus, mas eu não ao ponto de sofrer por Jesus, não ao ponto de me expor por Jesus. Pedro estava ali, mas não estava. Veja comigo o verso 54. E Pedro seguiu de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote. Então ele estava ali, observando Jesus, mas não tão próximo ao ponto de morrer por Jesus. Terceiro passo de queda de Pedro, ele foi o que se assentou na roda dos escarnecedores. Aqui no verso 54 ainda diz que e ficou sentado com os guardas, aquecendo-se perto do fogo. Veja, imagine só, irmãos. Pedro, discípulo de Jesus, que mais para frente se torna o líder da igreja. Jesus está sendo espancado, esmurrado, eles tamparam o rosto de Jesus, os olhos de Jesus, e Jesus levou socos, gusparadas de todos os lados, escárnio de todo tipo. E Pedro está olhando aquilo, sentado na roda dos soldados, se aquecendo. Veja, imagine. Pedro, que momentos antes havia dito a Jesus: Mestre, eu não te abandonarei. Agora aqui está sentado com aqueles que zombam do Senhor. A Bíblia diz no Salmo 1, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Pedro, meus irmãos, Pedro foi semelhante à igreja, que com vergonha do Evangelho se torna igual ao mundo. Tem vergonha da loucura do Evangelho, do amor de Jesus por pecadores como nós. Quarto passo de queda, Pedro foi um covarde. O que é mais impressionante em Pedro, e durante a história dele nós vemos isso, são seus altos e baixos. Pedro é o discípulo dos altos e baixos. Em certo momento Pedro confessa de maneira magnífica: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas em pouco tempo depois, Pedro está negando ao Senhor. Veja comigo, verso 67, verso 68. Quando ela viu Pedro que ali se aquecia, fixou nele o olhar e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não sei nem compreendo o que dizes. O mesmo Pedro que havia dito: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e Jesus olha para ele e diz: Bendito és tu, homem de fé, bendito és tu, porque não foi carne que te revelou, mas o meu Espírito. O mesmo Pedro que diz isso, que afirma essa confissão gloriosa e maravilhosa, alicerce da igreja, é o Pedro que aqui diz: eu não conheço esse Jesus. A realidade é que Pedro era um homem volátil, e por isso Jesus o apelida de Pedro. O nome dele era Simão, não era Pedro. John MacArthur acredita, ao comentar o Evangelho e ao falar de Pedro, o Evangelho de Marcos, que esse apelido que Jesus dá a Pedro, a Simão, de Pedro, é para que Pedro se lembre que ele deveria ser um homem firmado na rocha. Não firmado nele mesmo, mas firmado no Senhor. Aparentemente Jesus deu esse apelido a Simão, chamado Pedro, por esse motivo, por ele ser um homem inconstante, vacilante, como ele costumava ser. Pedro era um covarde, irmãos.
se gabava de que nunca abandonaria Jesus, mas que, de maneira irônica, diante de uma serva, de uma criada, ele nega Jesus enquanto Jesus enfrenta o sumo sacerdote. Veja a discrepância, o contraste. Pedro estava cedendo à covardia diante de uma criada, enquanto Jesus era corajoso de maneira impecável diante do sumo sacerdote. Quinto, Pedro fora mentiroso. O comentarista bíblico James Edwards diz: Pedro, embora esperasse escapar sem ser notado, acaba traindo Jesus pelo que diz, por onde está e como diz. Pedro queria ser, não bastasse a covardia, Pedro ainda mente descaradamente, ao ponto de levar ele a jurar que não conhecia Jesus. Pedro estava jogando fora a sua honra, Pedro estava jogando fora a sua palavra, Pedro estava personificando o discípulo inconstante, que diz uma coisa e faz outra. Pedro estava representando nós que muitas vezes prometemos algo, mas não cumprimos, que demonstramos uma coisa, mas na realidade somos outra, em muitos momentos. Pedro mentiu. Sexto, se não bastasse essa escada da decadência de Pedro, ele ainda é um praguejador. Pedro chega ao extremo de praguejar, irmãos, de amaldiçoar. Veja só comigo o verso 71. Ele, porém, começou a proferir maldições e a jurar, dizendo: não conheço este homem de quem vocês falam. E é importante entendermos isso porque o uso do verbo grego aqui é a palavra anátema. E nós poderíamos dizer que é como se Pedro estivesse anatematizando a situação, ou se anatematizando, amaldiçoando com forte ênfase. Era como se ele dissesse assim: que eu seja maldito se eu conheço este homem, ou que Deus me amaldiçoe se eu conhecer este homem. Era isto que Pedro estava dizendo, irmãos. Veja o nível de queda, de tropeço, de decadência que Pedro está se encontrando aqui. E o que chama a atenção é que ele nem menciona o nome do Senhor Jesus. Ele chama ele de aquele, de esse homem. Ele não menciona o nome do Senhor. Pedro desprezou Jesus na forma mais intensa que poderia. Pedro caiu. E na sua queda, é exposto a sua pouca essência, a pouca substância que havia no seu caráter. Pedro era um líder de fato, ele era corajoso, ele tomava frente de muitas coisas, mas ele tinha um caráter defeituoso. Esse, meus irmãos, esse era o líder que Jesus escolheu para a igreja. Pedro foi o cabeça dos 12, o representante dos 12. O primus inter pares dentre os discípulos, ou o principal entre os seus semelhantes. E aqui mora o ponto principal da vida de Pedro, meus irmãos. Ele era fraco, mas Jesus o havia escolhido. E se Jesus escolhe, Jesus preserva. Pedro, ao ser preservado, mesmo exposto à feiura do seu pecado, como ele foi aqui, Pedro, ao ser preservado, ele conhece a face de Jesus ao se lembrar das suas palavras. E aí, meus irmãos, nós chegamos no terceiro personagem da história. Jesus, o glorioso, inabalável e fiel preservador dos seus.
Veja comigo versos 61 e 62. Ele, porém, Jesus, permaneceu calado e nada respondeu. E o sumo sacerdote voltou a interrogá-lo, perguntando-lhe: Tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Veja, irmãos, as pessoas costumam dizer que Jesus morreu por motivos políticos, uma questão política. Outros vão dizer que ele morreu porque ele era pobre, as pessoas desprezavam os poderes daquele tempo, desprezavam os pobres e tal, e muitos vão dizer que Jesus morreu por causa disso. Mas a realidade é que Jesus morreu porque ele era o Messias, porque ele era o Cristo. E quando perguntado, o evangelista Marcos nos mostra que ele responde aqui ser divino, Filho do homem em igualdade de valor com Deus. Quando ele diz aqui que estaria à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu, ele está dizendo: eu sou igual a Deus em valor. E Jesus afirma que ele viria nas nuvens, mas não nas nuvens de chuva. Esse retorno não é uma nuvem de chuva, ou se você assistiu Dragon Ball, você lembra da nuvem que os carinhas voavam lá? Não nesse tipo de nuvem, mas no nuvem de justiça de Deus, no nuvem de glória de Deus. Jesus está dizendo que hoje vocês estão me julgando, mas um dia eu voltarei com glória para os julgar. O que Jesus está dizendo é que ele virá com a sua própria glória julgar o mundo inteiro, inclusive os poderosos deste mundo. E Pedro com isso? E a igreja com isso? E o que uma coisa tem a ver com a outra? Pedro, meus irmãos, foi ao fundo do poço que um homem presunçoso poderia ir. Como vimos, Pedro foi o fugitivo desobediente, o discípulo que andou à distância, se assentou na roda dos escarnecedores. Pedro foi covarde, mentiroso, praguejador. Mas acima de todas essas coisas, Pedro foi o discípulo arrependido, preservado por Jesus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 22, verso 31, diz assim: Jesus falando a respeito da negação de Cristo, ele diz o seguinte: Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirá-los como trigo, mas eu roguei por ti, para que tua fé não esmoreça, e quando te converteres, fortalece teus irmãos. Jesus rogou por Pedro, irmãos, rogou pela fé de Pedro. Jesus assegurou que a fé de Pedro não fosse esvaziada por completo. Pedro provou da graça de Cristo, o resguardando no seu momento de maior vergonha. Ele teve um encontro com a feiura de si mesmo, a feiura de sua alma. E ele reconhece que havia pecado contra o Senhor, e por isso esse texto encerra dizendo, no verso 72, e caindo em si começou a chorar. Outros evangelhos, outras narrações nos outros evangelhos, nós encontramos a expressão chorar amargamente. Pedro chora amargamente. Provou do amargo do pecado, e se lembra, e o que causou esse sentimento, essa sensação do amargo, de chorar amargamente? Porque ele se lembrou das palavras de Jesus, irmãos. Ele se lembrou, veja o verso 72, nesse instante o galo cantou pela segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus dissera: antes que o galo cante 2 vezes,
3 vezes me negará. Pedro lembrou das palavras de Jesus. E ele tem um encontro com Jesus, ele tem um encontro com as palavras de Jesus que ele se lembra. E ele se vê diante daquela situação vergonhosa. Mas do que exatamente Pedro se arrependeu? Do que Pedro se arrependeu? Pedro se arrependeu de confiar em si mesmo e de sua autossuficiência que o levou a negar Jesus, mesmo depois de ter garantido que estaria com Jesus até a morte. Pedro se arrependeu de ter duvidado das palavras de Jesus, ele não tinha acreditado nas palavras de Jesus. Como quem diz, Jesus não sabe o que está falando, Jesus não me conhece. Pedro se arrependeu de se considerar melhor que os seus irmãos. Porque Jesus está falando com eles que eles o abandonariam. Mas Pedro interrompe dizendo, não, peraí, eu não vou te abandonar, eu não sou como eles. Eu não sou fraco como eles, sou peso pesado. Eu sou Pedro, cara. Pedro percebe, nota aqui, que se considerava melhor que seus irmãos. Pedro se arrependeu de ter vergonha em estar associado com Jesus. Pedro teve vergonha de estar associado a Jesus, irmãos. Quando a criada usa o termo nazareno, galileu, com uma expressão de escárnio, de desprezo, Pedro sucumbe a isso. Pedro tem vergonha do Evangelho. Tem vergonha de Jesus. Pedro se arrependeu de ter tido vergonha de estar associado a Jesus. Pedro se arrependeu de não ter olhado para o sofrimento de Jesus como oferta pelo seu pecado. Pedro, de fato, irmãos, não teve um remorso. O remorso é simplesmente a dor pelas consequências do ato. Tipo, traí minha esposa, vou perdê-la, ai que dor, vou perder minha esposa. O remorso está mais associado com o que você perde por ter cometido aquele erro, do que por ter causado, do que ter feito aquilo que é errado. Há uma enorme diferença entre remorso e arrependimento. Judas, que havia traído Jesus, morreu de remorso. Mas Pedro matou o seu pecado pelo arrependimento. E a prova disso é que ele compreendeu, mudou sua atitude, e mais adiante, nas suas cartas, ele vai falar sobre isso. Olhe só comigo, sua primeira carta, no capítulo 5, verso 8 ao 10. Olhe só, preste atenção no que Pedro diz aqui. Tende bom senso e estais atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, que procura a quem possa devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. É ou não é a narração do que aconteceu com o próprio Pedro, que sucumbiu aos ataques do diabo? Jesus tinha dito, eles seriam peneirados por Satanás. E Pedro, que já havia sido peneirado, passado por isso, e fora preservado por Jesus, ele encoraja os seus irmãos na matéria em que ele mesmo havia passado. A realidade, meus irmãos, é que Pedro conheceu Jesus mais de perto. E por isso ele percebeu quem ele era. Os inimigos, eles não enxergaram, eles estavam, apesar de estar perto, diante do Senhor de toda a glória, não reconheceram. Mas Pedro, ao estar diante de Jesus ali naquele momento,
Pedro conheceu a Jesus. E conhecendo a Jesus, ele conhece a si mesmo. Esse é o caminho do discipulado, irmãos. O caminho do crescimento do discipulado. Você quer conhecer a si mesmo? Não invista tanto em olhar para si mesmo, mas olhe para Jesus. Se divorcie da visão de que você tem que estar no centro de todas as coisas. Pedro tinha essa visão, ele se achava o máximo. E não reconheceu que quem estava sustentando ele em todo aquele momento era o preservador dos seus eleitos, o próprio Jesus. Jesus intercedeu por Pedro, é o que diz o texto de Lucas. Quanto mais conhecemos a Deus, mais crescemos em santidade. E na medida que crescemos em santidade, mais encantados com a beleza, com a glória do Senhor nós ficamos, irmãos. Quanto mais você conhece ao Senhor, mais santo você se torna. E quanto mais santo, maior você enxerga, com mais nitidez você enxerga a glória de Cristo Jesus. Pessoas santas são pessoas que creem no grande Deus, não num grande Deus, no grande Deus. Nunca existiu, e nem nunca existirá nenhum homem e nenhuma mulher piedoso ou piedosa neste mundo que não tenha contemplado a presença de Jesus e ouvido a sua voz por meio da palavra. Não existe, irmãos. Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Pedro é exposto à face de Cristo naquele momento, ao lembrar-se das palavras de Jesus, que ele tinha desprezado, que ele tinha rejeitado. Um exemplo maravilhoso disso, que eu estou falando a vocês, nós encontramos no diálogo entre Lúcia e Aslan, no livro 4 das Crônicas de Nárnia, do príncipe Caspian. Lúcia, que por muito tempo não teve forças para estar com Aslan, fragilizada, tem um diálogo com ele, com aquele leão das Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. E olhe só o diálogo entre Lúcia e Aslan. Lúcia diz assim: Aslan, como você está grande. E Aslan responde a ela: é porque você está mais crescida, meu bem. E aí ela pergunta: e você não? E Aslan responde: eu não. Mas à medida que você for crescendo, eu parecerei maior aos seus olhos. Isso é um retrato da santificação dos discípulos. Quanto mais andamos perto de Jesus, nos relacionando com o Senhor, conhecendo ao Senhor, tendo a nossa santidade promovida pelo Espírito, mais notaremos o tamanho, a beleza e a grandeza do nosso Senhor, irmãos. Por isso, não seja como os inimigos de Deus, que só vão enxergar Cristo, grande como Ele é, quando Ele vier nas nuvens, quando Ele vier em juízo. Não sejamos como os inimigos, que não notarão a sua grandeza nesta vida. Mas que para nós, irmãos, que estamos de degrau em degrau da nossa santificação, da nossa peregrinação neste mundo, nossa vida aqui, que possamos contemplar a infinitude que há para contemplarmos da beleza do nosso Senhor, seguirmos encantados por Jesus, apaixonados por Ele, porque na medida em que o conhecemos, sabemos quem nós somos nele. Não vivemos como este mundo, com uma identidade firmada no secularismo, onde Deus não existe, onde Deus está distante, onde não há Deus.
aonde o homem é o seu próprio Deus. Não. Quanto mais conhecermos ao Senhor, maior Ele aparecerá aos nossos olhos. E quanto maior Ele aparecer aos nossos olhos, mais nós vamos ansiar pela presença dEle. E assim vamos nos conhecendo para a glória de Cristo Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós, irmãos. Amém. Vamos orar? Fique de pé, vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor. Talvez alguns de nós ainda não se deu conta de que nada é sem a tua mão, Senhor. Por isso eu peço, Jesus, que nos convence disso. Como disse aqui anteriormente o Clóvis, Senhor, que nós possamos ser convencidos da justiça do juízo, Senhor, e que o nosso pecado não seja um impedimento de nos aproximar de Ti, de conhecer a Ti, Senhor, de enxergarmos pela Tua lente, que nós possamos crescer neste conhecimento, o conhecimento de Cristo, de ouvir a voz de Cristo, de experimentar do sabor maravilhoso da Sua graça. Nos preserva nos momentos de fraqueza, Senhor, de fragilidade. Sustenta aqui a Tua igreja, Senhor. Perdoa-nos por negligenciar tantas vezes a Tua voz, não darmos ouvidos, acharmos que podemos vencer este mundo nas nossas próprias forças. Que possamos nos apegar no fato de que Tu, Jesus, é o mediador entre um Deus santíssimo e homens caídos. Tu, Jesus, é aquele que nos salvou, que nos redimiu, que nos lavou, que nos purificou de toda maldade. Que possamos viver como de fato somos, Teus discípulos, Senhor. E que possamos notar a Tua poderosa mão nos preservando. Em nome de Jesus. Amém.